falar hoje com você sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, e é uma pergunta o tema. O tema da mensagem de hoje é: qual é a sua dúvida? Como que é o tema da mensagem? Qual é a sua dúvida? Irmão, quem nunca teve dúvida? Seja sincero comigo. Nós temos muitas dúvidas, não é? A dúvida, ela faz parte da nossa humanidade. Quem nunca duvidou de algo? Quem nunca duvidou de alguma coisa? Bem, meu querido, tudo bom lá? A janta ela hoje? Oh, glória, ela. Não, pastor, hoje não. A dúvida, ela tem um poder tão gigante, irmão, de fazer tanta coisa ruim com a gente. E eu quero falar com você sobre dúvida hoje. Obrigado, meu querido. Primeiramente, o que é a dúvida? A dúvida é a incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou uma realidade de algum fato. O que é a dúvida, pastor? Uma hesitação entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ações. Pastor, o que é a dúvida? É a falta de certeza. Pastor, o que é a dúvida? A dúvida é uma condição psicológica ou um sentimento caracterizado na ausência de certeza de algo, de alguma coisa. E como eu disse, nós estamos cercados, carregados de tantas dúvidas. Dúvida, né, que alcança muitas vezes o casamento. Dúvidas que alcança muitas vezes o trabalho. Dúvidas que muitas vezes alcançam o nosso amanhã. Dúvidas que muitas vezes alcançam o nosso ministério. E a dúvida, ela vai chegando devagar, nós não percebemos. E quando o Senhor falou no meu coração essa palavra, Ele me trouxe alguns textos, Ele me fez pensar em algumas coisas. Eu quero orar hoje para que toda dúvida, irmão, que exista aí dentro do seu coração hoje, caia por terra. E o Senhor te dê direção. E toda dúvida ela é respondida pela palavra, não pelo Google. Hoje nós temos dúvida, onde a gente vai? No professor Google. Lá ele tem todas as respostas, né, Natália? Tem todas as respostas. Então a dúvida é a falta de certeza de algo, de alguma coisa. E a dúvida, ela faz parte da vida humana. Por vezes a dúvida causa medo, e o medo tem o poder de nos paralisar. Então a dúvida, ela causa medo, e o medo paralisa. E queridos, Tiago capítulo 1, versículo 6, olha o que diz a palavra do nosso Senhor Jesus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra, de uma parte. Isso causa instabilidade. Então, irmãos, quem vive com dúvida é como uma onda, não tem estabilidade alguma. A dúvida, ela não apenas, olha só, a dúvida não apenas causa muitas vezes medo que nos paralisa, como a dúvida faz a gente nos tornarmos pessoas sem instabilidade alguma. Porque a dúvida, você não toma nenhuma decisão de forma convicta. A dúvida, você toma decisões na pressão. E quem toma a decisão na pressão, toma sempre a decisão errada. Na dúvida, não toma a decisão. Pensa. Calma. Reflita. Mas eu ainda continuo com dúvida. Busque conselhos. Irmão, sabe aquele que busca conselho, irmão? Na multidão de conselhos, os planos se estabilizam. Embora
O mundo diz que, sobre a questão de conselhos, se conselho fosse bom não dava, vendia. A Bíblia fala o contrário do que o mundo diz. A Bíblia fala que na multidão de conselhos, os planos são firmados. Novamente eu faço uma pergunta para você hoje: qual é a sua dúvida? E toda vez que a dúvida chega no teu coração, hoje eu quero dar uma palavra ao teu coração, irmão, que quando a dúvida chegar, porque ela vai chegar, em algum momento, o que você deve fazer quando ela chegar? Qual deve ser a sua reação? Porque a dúvida, ela faz com que muitas pessoas acabem deixando casa, família, trabalho, ministério, a fé. Verdade? Verdade. Vamos para a palavra do Senhor. Além desse texto, você que gosta de Bíblia, abra comigo em Mateus 21. Vamos lá, Mateus 21, abra aí. Mateus 21. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: irmão, todos os homens da Bíblia, quando falaram algo ao nosso coração, é importante, sim ou não? Mas, irmão, quando Jesus fala, irmão, aí o negócio é mais estreito ainda. E Jesus, olha o que ele fala. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito com a figueira. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele vai se alimentar do fruto, aleluia, da figueira, que ela está tão linda, está florescente, mas quando Jesus vai comer o fruto, não tem, porque tem gente que só floresce. Está florescendo, que lindo. Cadê o fruto? Não basta ser lindo por fora e não dar fruto por dentro. A figueira estava bonita. As pessoas estão tão preocupadas hoje com a aparência, estão tão preocupadas hoje em ficar bombado, tão preocupadas hoje e usando tantos meios na questão física. E a questão interna está como? Por fora está bonito, é uma figueira linda, cheia de flores. Aí Jesus chega, vai pegar algo, não tem fruto. E o que Jesus fala sobre quem não tem fruto? Nunca mais nasça fruto de ti. E o que aconteceu com a figueira? Murchou. Vem aqui, Emerson. Você riu do Vinícius, né? Aleluia, vamos lá. Sempre ruim é legal com os outros, né, irmão? Você é uma figueira agora, bonita. Aí papel de figueira. É mais ou menos aí mesmo. Nunca mais nasça fruto de ti, secou. Fica aí. Aí sentou, larga a mão de preguiça. Não encosta não, você é personal. Aguenta, você aguenta. Aleluia. Está lá a figueirinha seca. Os discípulos passam, eles olham aquilo. Jesus, olha a figueira que o Senhor falou ontem. Jesus olha para ele e fala assim: vocês não duvidarem, se vocês tiverem fé, não só vai acontecer isso, ou seja, o poder da palavra, você vai falar e algo vai acontecer, mas algo também diferente. Olha lá. Mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Quando você não duvida, tanto a sua palavra passa a ter poder, como as montanhas podem ser removidas pelo poder da palavra que não carrega dúvida. Obrigado, figueira seca. Coloca para mim, por favor, Marcos 11:23. É o mesmo texto, é o mesmo ponto. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que é porque os evangelhos sinóticos é tão interessante você ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Embora João tenha um pouquinho diferente, mas aleluia, está tudo conectado ali. Olha o que diz Marcos. Porque em verdade vos digo que qualquer, isso não está atrelado ao pastor Ismael, não está atrelado ao apóstolo, subapóstolo,
apóstolo, que tem tanto apóstolo. Não está atrelado ao ministro do louvor, mas qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Ou seja, a dúvida tem o poder de anular nossas palavras. A dúvida, ela anula palavras que saem da nossa boca. E a Bíblia fala que a nossa boca tem poder. Olha só, irmão, que incrível. A dúvida anula o poder que recebemos. Quantas pessoas estão deixando de viver coisas incríveis em Deus, olhando tantas montanhas que estão à sua frente e não vê nada mudar. Pastor, nada muda na minha vida. Eu lhe pergunto, qual é a sua dúvida? Pastor, eu não consigo ver os obstáculos da minha vida sendo alterados. Qual é a sua dúvida? O problema aqui nunca esteve em Deus. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o Espírito. Mas a nossa dúvida, ela anula, não Deus, porque Deus não tem como ser anulado. Mas a dúvida, ela faz com que você permaneça com as montanhas sobre a sua visão. A dúvida tem o poder de não mudar nada. A dúvida, olha só, a dúvida ela não estagna você apenas, mas as coisas, a casa, a família, o lar, o ministério, as emoções. Qual é a sua dúvida? Se você entender essa palavra hoje que o Senhor coloca neste lugar, irmão, aleluias, você em nome do Senhor vai viver tempos incríveis nesse novo mês que nós estamos aí entrando agora no mês de julho, porque até aqui você caminhou com tanta dúvida, com tanta incerteza, isso gera tanta instabilidade, mas hoje o Senhor vai trazer segurança, hoje o Senhor vai fortalecer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e fé eu não vejo, mas eu creio. Aleluia, vamos um pouquinho mais. Abra para mim, por favor. Coloca aqui na verdade, se você quiser marcar aí. João capítulo 20, versículo 27. Aleluia. João 20, 27. Depois disse a Tomé. Coloca o 25 um pouquinho antes para mim, por favor. Verso 25. Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Próximo versículo. E 8 dias depois, e aleluia, eu quero declarar, irmão, que assim como Jesus apareceu 8 dias depois, naquele lugar, e disse: eu vim aqui, Tomé, para tirar a sua dúvida. Sabe por que está aqui hoje? Porque Deus sabe as dúvidas que você está carregando ao longo desses anos. Sabe por que você veio nesse culto da família, o último culto da família do mês de junho? Porque Ele quer que você acesse um novo tempo no meio do ano para frente. Porque sem dúvida, meu irmão, aleluias, não apenas as montanhas serão removidas, sem a dúvida, aleluia, a palavra vai começar a ter poder, sem dúvida. Vai entender que o Cristo, sim, Ele está vivo. Tomé duvidou. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos, aí com ele Tomé, e ele trouxe alguns Tomés hoje aqui. Tem dúvida? Você já é Tomé? Eu não sou Tomé. Tem alguma dúvida aí? Sobre alguma coisa, alguma situação? Você está com resquício de Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, porque talvez você fechou as portas, as dúvidas trouxeram para você tanta situação em que você decidiu fechar porta. Aqueles discípulos,
Eles haviam vivenciado tantas coisas naqueles dias. Eles haviam visto seu Cristo morrer, padecer, ser colocado num túmulo. Foi difícil aqueles dias para os discípulos. E os acontecimentos vão colocando a gente escondido, a gente vai se escondendo das situações, porque se aconteceu com fulano, pode acontecer comigo também. A porta estava fechada, mas hoje, mesmo que você entrou de porta fechada, irmão, ele entrou. Ele entrou. E quando ele entrou, ele se apresentou no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Porque antes dele falar qualquer coisa, antes dele apontar onde ele quer tratar, ele quer trazer a sua paz. Nós achamos, muitas vezes, quando nós queremos resolver alguma coisa, nós chegamos dando o pé na porta. E Jesus tinha tanta coisa para acertar, ele tinha ou não tinha? Mas ele chega, paz seja com vocês. Porque toda falta de paz externa nunca entrou dentro do coração de Jesus. E precisamos ter essa maturidade como servos de Cristo também. E olha o versículo seguinte, então. Depois disse a Tomé. Quem estava com dúvida? Tomé. Até mesmo nos evangelhos nós falamos Tomé. Mas todos eles, toca aqui, olha minhas marcas. O Tomé levou o nome, né? Mas todos ficaram ali, Luiz, com aquele questionamento, não é. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e então não seja incrédulo, mas crente. Olha o que diz a sequência. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Hoje nós vamos sair daqui dizendo: Senhor meu, Deus meu. Aleluia, porque hoje o medo, hoje a dúvida, irmão, hoje vai ser tirada para a glória do Senhor Jesus. E você vai sair daqui sem essas barreiras que estão limitando você. E a palavra que vai sair dos seus lábios é: Deus meu, meu Deus, Deus meu Deus, meu Senhor, meu Criador, meu Redentor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, Tu és. Não há mais dúvida, Tomé, eu estou aqui. Não são mais apenas palavras, são fatos, toque. Nós vamos um pouquinho mais. Mateus capítulo 14, verso 30. Mateus 14, 30, olha o que diz. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, Senhor. E olha a sequência do versículo, meu irmão. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, o que faz você afundar é a sua dúvida. A dúvida faz as pessoas se afundarem na lama. A dúvida faz as pessoas se afundarem no rio. A dúvida faz as pessoas se afundarem em seus próprios pensamentos. Pastor, eu não sei, eu estou tão perdido. E a mente está lá bagunçada. Pastor, eu não sei o que eu faço amanhã, eu não sei como que eu ando para cá, eu não sei. Por que duvida? Eu disse que eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu te ajudo, eu te sustento, eu não mudei, igreja minha. Você não está afundando porque eu te abandonei, você está duvidando, você está afundando porque a dúvida entrou. Quando a dúvida entra, como eu posso agir se há incredulidade aí, irmão? Junto com a dúvida, irmão, a dúvida, ela começa agora a brigar com a sua fé. E a dúvida vai empurrando a sua fé. Quer ver, ó? Quer ver? Vou pegar uma aqui. Vem aqui, Douglas. Douglas é o homem da fé.
Douglas representa você aqui hoje. Vem aqui, Juliano. Aqui o Douglas representa você hoje. O Douglas me representa. Mas na frente do Douglas está a fé. Vem aqui, Juliano. Isso. Olhando para a igreja. Na frente do Douglas. Qual que é a ótica do Douglas? Qual que é a ótica hoje minha e sua? Enxergamos o que na nossa frente? A fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Porque ele não vê pelo óculos dele, ele vê pelos olhos da fé. A fé está diante dele, a fé está diante de nós, e ela caminha conosco. Mas de repente vem a dúvida, vem, Vinícius. Começa a ter uma batalha. E o Douglas está aqui. Eu e você estamos aqui. Está acontecendo uma guerra. A dúvida está chegando. A fé está aqui. E de repente, irmão, você não trata a sua dúvida. Você vai alimentando cada vez mais ela. Satanás vai lá na sua mente. É isso mesmo. É isso mesmo. E quando você vai abrindo espaço, a fé vai saindo. Agora já não é mais a fé que está à sua frente, é a dúvida. Quando a dúvida começar a guerrear nos seus pensamentos, alimenta, aleluia, a sua fé. E pastor, como eu alimento a minha fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu vou começar a ouvir a palavra. Eu vou começar a me alimentar da palavra. E olha, volta de novo para a batalha. Perdeu facilmente, sim ou não? Mas se você começar a alimentar o seu coração da palavra, eu sou o Senhor, o teu pastor, aquele que está contigo. Já estou se abraçando na fé com a dúvida. É assim que acontece com vocês. Não, volta aqui os dois de novo. É exatamente isso que acontece. A fé quer fazer amizade com a dúvida. Vai de novo, abraça a fé e a dúvida. Ó, a fé e a dúvida. Ó. Não vai embora não, fica aqui, amiguinho. Atrapalhar a mensagem, mas juntar, porque é isso que acontece com nós. Fé, eu não quero te tocar. Então fica você e fica eu. Aí fica os dois, vem que ótimo. Aleluia. Aí fica os dois na frente. Fica a fé e a dúvida. O Senhor não quer que você fique cocheando em dois pensamentos, irmão. O Senhor não quer que você tenha duas visões. O Senhor, Ele está dizendo assim, ó, não deixe a dúvida fazer amizade com a fé, não. Ó, fé, volta a guerra de novo, mas vai devagarzinho, cuidado. Por isso que eu peguei dois fortes. Por enquanto, olha, escuta só, presta atenção. O Douglas representa a igreja aqui hoje. E está tendo uma guerra. E a vozinha do Satanás. É, verdade. Você viu aquele negócio lá? E a dúvida então começa a alimentar os pensamentos do Douglas. E o Douglas começa a ser alimentado por Satanás. Porque quem coloca a dúvida, irmão? Quem coloca a dúvida, irmão? Pastor, onde está na Bíblia? É só você ler Gênesis. Não tinha dúvida até que a serpente entrou lá e colocou só uma duvidinha no meio. Não vai morrer. Mas agora tem uma palavra, não vai morrer, e tem outra palavra, vai morrer. Satanás começa a alimentar. E o Douglas começa a alimentar de tanta dúvida. E de repente a dúvida vai ganhando. Isso, devagar. Mas de repente ele começa a entender, não, eu não vou deixar a dúvida me alimentar. A Bíblia diz, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas diante de mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, a dúvida fica longe agora aí, vem a fé.
certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você só habita na casa do Senhor para sempre, irmão, se não ficar cocheando entre dois pensamentos. Mas se a sua vida estiver diante de uma única ótica, a ótica da fé. Paulo diz bem assim, ó, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Não deixa a dúvida criar um caminho hoje. Deixa a fé. A fé, irmão, ela não cria um caminho. Como assim, pastor? A fé te faz dar um passo e ver o caminho. E conforme você vai pisando, vai andando em conformidade, a fé vai andando. E você vai andando. A fé, irmão, isso, ela faz com que você saia da estagnação, da paralisação, e me faz andar sobre as águas, porque tu és o Deus da minha salvação. Eu estou andando agora com uma única direção. A dúvida já sentou, e a fé comigo continuou. A fé comigo continuou comigo. Oh, glória! Obrigado, fé. Obrigado, Douglas. Aleluia. Azaf, vem lá, Azaf. Quito, Juninho. Vamos um pouquinho mais, vamos. Ai, Jesus. Coloca Mateus 28, e isso ardeu dentro de mim, irmão. Mateus 28, verso 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. O que havia acontecido aqui, irmão? Nesse contexto, Jesus havia ressuscitado. Jesus não está mais no túmulo. A pedra já foi removida. Mas há uma questão aqui. Tinha soldados guardando o túmulo, sim ou não? Tinha soldados guardando o túmulo, sim ou não? Mas impediu Jesus de sair? Não, Jesus saiu, mas olha o que o texto diz. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Tem muita gente instruída e paga, e bem paga, para colocar dúvida aí. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Irmão, só colocar uma dúvida. Jesus havia ressuscitado. Agora levanta uma outra história, que os discípulos é que vieram e tiraram o corpo de Jesus Cristo daquele túmulo. Eles foram pagos e começaram a semear aquela palavra, causando dúvida. Uns dizem que Jesus ressuscitou, outros dizem que não, e agora vai colocar o povo entre crer em algo ou crer no outro, e a dúvida vai abraçando até os dias de hoje. Tem judeus esperando o Messias vir, mas ele não vai vir porque ele já veio. Mas quando ele realmente voltar, é para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas tem gente esperando ainda. Por quê? Porque alguém semeou dúvida. A dúvida tem o poder de anular até a ressurreição.
A dúvida tem o poder de anular, olha isso, irmão. A dúvida tem o poder de anular a ressurreição de Cristo na mente de alguns. Você está cultuando, está servindo a Cristo, e de repente começa a vir algumas dúvidas. Será que é verdade tudo que eu estou vivendo? Será que é verdade tudo isso que eu estou recebendo? Será que Jesus realmente não foi só uma pessoa que passou pela terra? Será que a Bíblia ela foi escrita por homens? Então o homem erra, sim ou não? Quem já escutou que a Bíblia foi escrita por homens? Então não tem tanta credibilidade assim. Aí vai só semeando a dúvida. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque, aleluia, o Logos, o Jesus, Ele é a própria palavra, e nele não há dúvida, irmão. Mas até hoje, Natália, tem gente duvidando dos judeus, mas acontece também no meio da igreja. Quando as lutas e os ventos começam a soprar no seu barco, aí vem Satanás, ele começa: se Deus realmente existe, por que ele deixa acontecer tanta catástrofe? Se Deus realmente existe, por que ele permite a destruição de tantas crianças? Se Deus realmente existe, por que crianças passam fome? Se Deus realmente existe, né? Porque tudo de ruim acontece. Existe o bem e existe. Aí nós estamos passando por ventos e tempestades, e vamos nos alimentando das situações que estamos vivendo. A dúvida começa a bater, e sem você perceber, você vai ficando fraco. Se a fé te fortalece a caminhar, a dúvida te enfraquece para não fazer. E você então começa a cochear entre dois pensamentos: será que Deus é comigo mesmo? Será que foi Ele que me chamou para o ministério? Será que é Ele realmente que colocou algo no meu coração? Será que o que está queimando no meu coração, será que não é algo humano? Porque eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Como? Não tem como. E a dúvida começa a entrar e começa a ganhar campo, e você começa a dar campo. A dúvida ela chega, e você vai abrindo campo, e de repente todo o seu corpo está tomado de dúvida. Aí começa a vir a fraqueza espiritual. Você nem percebe, mas não tem tanto problema assim perder alguns cultos, porque a dúvida já está ali. Não tem problema eu falar com o pastor: eu vou ficar um tempo ali tranquilinho, porque eu estou passando algumas situações. Ei, irmão, quando você estiver passando algumas situações, coloca o teu joelho, a tua boca no pó, talvez assim haja esperança, mas é mais fácil desistir, é mais fácil retroceder, é mais fácil voltar para o lamaçal do pecado, porque estamos alimentando mais a dúvida do que a nossa fé. Vamos deixando a igreja. Primeiramente, a gente deixa o que a gente fazia. Sem você percebeu? Você começa a deixar não apenas o que fazia, você começa a deixar o lugar que você fazia alguma coisa. E quando você vai acordar para a vida, você fala: o que foi que eu fiz? A fé está tão longe, e a dúvida tão tomada no seu coração, já formou raiz. Sabe por que ainda deixamos que a desistência entre como decisão na nossa vida? Porque deixamos a dúvida vencer a nossa fé. Eu não sei quando a vitória que eu espero vai chegar. Eu sei de uma coisa, que ela vai chegar, irmão. A esperança, dentro do contexto que é a última que morre para alguns, mas para o cristão a esperança nossa nunca morre, porque a nossa esperança é Cristo. Existem coisas que eu já coloquei na mão de Deus, que eu não sei quando vai acontecer, como vai acontecer. Eu sei de uma coisa: Deus me dá força. Mas se tem uma coisa, que eu vou alimentar a minha fé dia após dia, mesmo estando fraco. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então eu não caminho segundo as minhas forças, eu não caminho na minha capacidade, porque não tenho nenhuma, mas a graça do Senhor superabundou sobre nós, e é por isso que continuamos de pé.
João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vou teria dito, porque eu vou preparar um lugar, para o lugar que eu estarei, vocês estejam comigo. Não se preocupem, eu sou teu Deus. E mais, pastor, Jeremias 29, 11. Pensem os pensamentos que tenho de vós, igreja, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar o fim que desejais, irmão. O processo não é o que você deseja, mas o fim é. Quando a dúvida bater, vai para a palavra, e deixa a palavra te alimentar e não a tua dúvida. Deixa a palavra te sustentar. Quer que eu fale uma verdade para você? Quando chegar a hora do meu almoço, nem sempre eu estou com fome. Que é isso, pastor? Você é crente? Não. Mudou a nota aqui, espera aí que meu ouvido já foi, pluque. Nem sempre quando chegar a hora do meu almoço eu tenho fome. Mas eu entendo que é hora de se alimentar. Eu faço a pausa e me alimento. Pastor, estou querendo parar. Pare e se alimente e volte a caminhar. Nós temos a nossa hora de almoço pós-trabalho, sim ou não? A gente almoça, dá aquela descansada, não é, irmão? Eu tenho a vontade de dormir pelo menos uma meia hora depois do almoço. Coisa mais gostosa, não sei quem inventou o sono. O próprio Deus colocou sono, Adão, dorme. Oh, coisa boa que Deus inventou, irmão. Glória a Deus. Eu durmo assim, nossa, que delícia. E a gente acorda alimentado, descansado para o segundo tempo. Aleluia, Deus nos trouxe aqui nessa noite, irmão, para quebrar toda a dúvida que ainda existe em nós e está criando raiz no coração de alguns. Está com dúvida? Não se turbe o vosso coração. Está com dúvida? Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que o seu. Está com dúvida? Se alimente da e não da dúvida, porque a dúvida teve o poder de fazer com que muitos permaneçam até os dias de hoje, esperando o Jesus que já vem. Um pouquinho mais. Pastor, mas e aí? Hebreus capítulo 11, verso 6. Eu sinto uma graça do Senhor aqui, irmão, tão grande, porque hoje o machado já está na raiz. E que raiz é essa? A raiz da dúvida. É como se o machado hoje começasse a cortar toda a dúvida, irmão. Porque isso não vai existir na nossa vida, cristão. Versículo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Tem recompensa para quem não desiste. Tem recompensa para quem abraça a fé. Tem recompensa para quem continua caminhando. Está difícil o caminho. Não aguento caminhar, gatinho. Não estou gatinho, vou me arrastejar. Só tenho uma certeza: não paro, não desisto. Continuo, permaneço, porque nenhuma dúvida vai me fazer parar. Quando a dúvida entra no casamento, o casamento, irmão, ele começa a ter uma tendência de queda. Será que meu marido é fiel? Será que a minha esposa é fiel? Vamos alimentando aquela dúvida. Sempre caminhamos em base de fidelidade, mas Satanás, ele semeou uma dúvida. E a gente fica com dúvida. O nosso casamento começa a ser desconstruído, porque a dúvida tem o poder de desconstruir. Como a fé tem o poder de construir, a dúvida tem o poder de desconstrói casamento. A dúvida desconstrói identidade, porque sabemos que somos filhos, mas a dúvida começa a entrar no nosso coração e dizemos: será? Ele é galardoador daqueles que o buscam.
tem recompensa para aqueles que eliminam a dúvida e permanecem na fé. Um pouquinho mais, para encerrar. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 8. Oh, Jesus. Provérbios capítulo 3, verso 5 ao 8. Pastor, mas o que eu faço então? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se a dúvida tem o poder de desconstruir, irmão, a confiança e a certeza tem o poder de endireitar as veredas. O Senhor está aplanando caminhos hoje. A dúvida faz da gente, irmão, seguir assim, ó. Mas, quando nós confiamos no Senhor, Ele endireita as veredas. E o que mais, pastor? Volta um pouquinho. E Ele, é Ele. Quem que faz? Quem que faz? Quem que faz? É Ele. Quem é esse Ele? Nosso Cristo Jesus. Ele endireitará as tuas veredas. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta de todo o mal. Porque se você não se apartar do mal, a dúvida vai continuar. A guerra vai. É aquele negócio que o Vinícius e o Juliano fez, irmão. Abraçando. Ai, irmão, eu tinha vontade de ser brincadeira de dar um chute nos dois. É que os dois são maiores do que eu. Um faz Muay Thai e o outro é mais forte, né? Ia dar ruim pra mim. Mas acabou casando a novidade, porque é exatamente isso que acontece. Fica a dúvida lá. Tem a dúvida de novo aqui, dúvida. Já veio até de luto, irmão, você percebeu? Dá um abracinho na fé ali. Abraça a fé de novo lá, vem aqui, fé. Dá um abraço, ó, ó. Tava assim, não, continua agora quer soltar. Hoje a foice está passando, irmão. Vaza a dúvida. Permaneça a fé. Porque é assim que eu vou caminhar, é assim que eu vou andar. Dúvida, senta, porque a fé permanece de pé juntamente comigo. É com Ele, é com Ele, é por Ele, é por causa dEle. Aleluia. Olha o verso 8. Isto, ai Jesus, olha irmão, olha o que a confiança em Deus faz, olha o que a fé em Deus faz. Sem dúvida, isso será saúde para o teu e medula para os teus. Eu até marquei para não esquecer. Confiar no Senhor, Ele endireita as suas veredas. Mas Ele dá, irmão, quando a dúvida sai, sem dúvida, Ele dá saúde ao corpo. Sem dúvida, dá vigor aos ossos. O corpo e os ossos fortificados, formados, firmes. É como, não vou fazer isso não, ao vir se deitar, fica bem aqui, e alguém chegar e dar um murro na boca do estômago dele. Então, pode dar? Aleluia, então vem. Não, vai estragar a metade. Não vou fazer nada, não sou louco. Vem aqui, vem aqui. Direita. Quando? Porque o golpe, agora não é mais a fé, tá? Agora é o golpe. Larga a fé, vai fé. Vem aqui, você pode, você pode. Sabedoria é tudo na vida, irmão. Agora você enche o braço, tá vivo? Você pode. O golpe vai vir, mas eu estou preparado. O golpe vai vir, mas eu estou preparado. Eu estou firme, eu aguento. Você aguenta, fica de pé. Nós vamos aguentar. O golpe vai vir, mas nós aguenta.